Em quais os séculos em que as culturas grega e romana se desenvolveram? Resposta 3. Refere-se ao período que vai do século VIII a.C. ao século V d.C., no qual as culturas grega e romana se desenvolveram. A civilização minoica se desenvolveu na região de e a civilização micênica se desenvolveu na região do. Resposta 2. A civilização minoica se desenvolveu na região de Creta e a civilização micênica se desenvolveu na região do Peloponeso. O que significa o Palácio Knossos não tinha muros ou defesas? Resposta 4. O Palácio Knossos não tinha muros ou defesas porque, durante boa parte de sua história, não enfrentaram ameaças substanciais ao seu governo. Qual o principal resultado gerado pelo contato da cultura minoica e micênica? Resposta 1. O principal resultado gerado pelo contato da cultura minoica e micênica foi a escrita linear A-minoica e sua adaptação para a escrita linear B-micênica. Durante o período da história grega século XII até meados do século VIII a.C., foi o denominado os séculos obscuros. O que significa a metáfora utilizada para se referir a esse período? Resposta 4. Durante o período da história grega século XII até meados do século VIII a.C., foi o denominado a séculos obscuros, denominado assim porque foi o período em que ocorreu o desaparecimento da escrita, o que ocasionou uma escassez de fontes escritas para estudarmos sobre esse período. Qual o principal avanço tecnológico no período dos séculos obscuros? Resposta 2. O principal avanço tecnológico no período dos séculos obscuros foi o desenvolvimento de técnicas de fundição do ferro. Nos séculos obscuros, as cidades de Elade foram governadas pelo anax, sacerdotes. Qual frase está correta? Resposta 4. Nos séculos obscuros, as cidades de Elade foram governadas pelo anax, sacerdotes, então a frase correta é que o anax era um líder que estava no centro da vida política, econômica e religiosa de Elade. No período arcaico, muitas comunidades passaram a governadas pelos basileus, chefes militares. Qual frase está correta? Resposta 3. No período arcaico, muitas comunidades passaram a governadas pelos basileus, chefes militares, cujas decisões mais importantes eram tomadas com base nas discussões das assembleias de guerreiros. Quem eram os esparciatas em Esparta? Resposta 1. Os esparciatas, em menor número, elite espartana, eram os únicos a ter cidadania plena, direito a participar da vida política, a possuir terras e poder servir o exército, atividade considerada a mais nobre. Quem eram os periecos em Esparta? Resposta 4. Os periecos, gregos nativos da região conquistada pelos espartanos. Não tinham direitos políticos, mas eram livres, em geral eram ligados ao comércio. Quem eram os ilotas em Esparta? Resposta 2. Os ilotas, descendentes dos povos derrotados em guerras, eram escravos e servos do Estado e não tinham nenhum direito, frequentemente humilhados em cerimônias públicas violentas. Quem eram os escravos em Atenas? Resposta 3. Os escravos eram trabalhadores que, devido à derrota em guerras ou dívidas não pagas, serviam seus senhores sob pena de serem castigados. Quem eram os eupátridas em Atenas? Resposta 2. Os eupátridas significa bem-nascidos, eram os nobres atenienses, tinham direitos políticos e recebiam as melhores terras. Utilizavam a mão de obra dos tetas, remunerados, ou a de escravos para enriquecerem. Quem eram os tetas em Atenas? Resposta 4. Os tetas eram trabalhadores livres, eram remunerados quando realizavam trabalho braçal pesado.
Devido ao comércio de escravos, muitos perderam seus trabalhos e ficavam pobres, alguns por não conseguirem saldar suas dívidas, por lei tornavam escravos da pessoa a quem devia. Essa lei só foi revogada em 594 a.C., pelo legislador Solon. Quem eram os demiurgos em Atenas? Resposta 1. Os demiurgos, atenienses livres, estavam ligados ao comércio e ao artesanato. Muitos enriqueciam com o comércio de escravos. Qual foram os dois grandes conflitos decisivos para o desfecho das guerras médicas? Resposta 2. A Batalha das Termópilas e Batalha de Salamina foram os dois grandes conflitos decisivos para o desfecho das guerras médicas. O que foi a Liga de Delos? Resposta 4. A Liga de Delos foi a aliança previa a liderança de Atenas, que centralizaria recursos financeiros por meio de uma taxa e fortalecimento militar. O que foi a Liga do Peloponeso? Resposta 1. A Liga do Peloponeso foi a união de um conjunto de cidades que juraram ter os mesmos aliados e os mesmos inimigos que Esparta, a fim de combater a Liga de Delos. Parabéns! Você chegou ao final.